Sabe aquela sensação de que você tá fazendo tudo certo, jogando limpo no trabalho, sendo uma pessoa honesta, e mesmo assim, no final, parece que alguém mais astuto leva melhor? Completamente. Ou aquela ideia genial que você teve e ninguém deu bola. Sim, E aí, 2 semanas depois, outra pessoa apresenta a mesma coisa com outras palavras e é aplaudida de pé. é exatamente isso. E é frustrante, a gente sente que o mundo não é justo. Pois é. E essa frustração, ela vem de uma crença de que as coisas deveriam funcionar na base do mérito, da boa intenção. Só que a fonte que a gente vai analisar hoje, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene, parte de uma premissa bem mais brutal. Exato. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nessas ideias, não como um guia de como manipular os outros, longe disso, mas como um mapa, sabe? Um mapa para entender um jogo que, segundo o autor, está acontecendo o tempo todo, a gente querendo ou não. É sobre entender as regras para não ser só mais uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Perfeito. Porque o livro é isso, é uma compilação de mais de 3.000 anos de história do poder. Greene foi beber na fonte de Maquiavel, de Sun Tzu, Dos grandes estrategistas, né? dos grandes estrategistas, dos cortesãos, dos diplomatas. E a tese central dele é chocante. Ele diz que o nosso mundo moderno, com toda essa fachada de civilização, de democracia, por baixo dos panos, ele opera com as mesmas regras cruéis das cortes reais. Nossa! Por fora tudo é solize e polidez. Por dentro a coisa tá pegando fogo. É inveja, ganância, uma luta constante por poder. Ok, vamos desempacotar isso. Essa ideia de guerra civilizada é muito forte. Ele está sugerindo que ser totalmente transparente, ser direto, que é algo que a gente valoriza tanto hoje. Pode ser um erro fatal. Exato. Que o modelo a seguir seria o do cortesão perfeito. Aquela pessoa que parece super elegante, discreta. Mas que na verdade está sempre calculando, agindo de forma indireta para neutralizar os rivais. É tipo uma facada nas costas, só que com um sorriso e toda a educação do mundo. E o mais fascinante é o que ele diz sobre quem fala: "Ah, eu não jogo esse jogo, eu sou autêntico." Ah, sim. Greene diz que isso, por si só, já é uma jogada de poder. Como assim? Isso parece um paradoxo. Pensa bem. Mostrar a própria fraqueza, a ingenuidade, como se fosse uma virtude moral, é um jeito sutil de desarmar os outros, de ganhar simpatia. Entendi. A pessoa baixa a guarda. Exato. Outra tática é exigir igualdade absoluta em tudo, o que na prática pode ser só um jeito de nivelar todo mundo por baixo, para ninguém se destacar. O famoso prego que se destaca leva martelada. Justamente. Fingir que não entende o jogo é uma das melhores maneiras de jogar. Que complexo. Então, se o jogo é inevitável, qual seria a habilidade número 1? O ponto de partida para quem quer, no mínimo, entender o que está acontecendo. O livro é categórico nisso. Controle emocional. É a base de tudo. Reagir emocionalmente a uma situação é, segundo ele, o maior erro que se pode cometer. Porque a emoção, ela turva o raciocínio. E sem clareza, Sem clareza não há controle. nenhum. E a gente vive na era da reação imediata, né? O desabafo na rede social, a resposta atravessada no e-mail. O livro está dizendo que tudo isso é, na prática, abrir mão do seu poder? Exatamente. A raiva, em especial, é descrita como a emoção mais autodestrutiva. Ela não só te cega, como cria um efeito cascata que tira a situação completamente do seu controle. E não é só a raiva, né? Não. O amor, o afeto, também são vistos como perigosos nesse jogo, porque eles nos impedem de ver os interesses egoístas das pessoas, Até das que a gente mais gosta. principalmente das que a gente mais gosta. A questão não é ser um robô, mas nunca deixar que o sentimento dite a sua estratégia. Além desse controle emocional, tem outra mudança de mentalidade que parece crucial. O livro diz que o poder é um jogo amoral. Isso é pesado. Não se trata de julgar intenções, se a pessoa é boa ou má, mas de olhar friamente para os efeitos, para os resultados das ações dela. E isso se conecta com uma virtude que hoje parece quase esquecida, a paciência. Sim, ele a chama de a suprema virtude dos deuses.
A impaciência, por outro lado, só te faz parecer fraco Desesperado. e te leva a cometer erros bobos, imagino. Muitos. O poder é um jogo de longo prazo. As coisas boas vêm com tempo, com planejamento. A paciência te dá tempo para observar, para pensar, para não cair nas armadilhas mais óbvias. Certo. Então temos o controle emocional e a paciência como a base. Agora é que a coisa fica realmente interessante. Como isso se aplica na prática? Vamos olhar para algumas das leis? A primeira já é um soco no estômago. Não ofusque o brilho do mestre. Essa é um clássico. A ideia é, basicamente, faça com que seus superiores se sintam confortavelmente superiores. A gente acha que se mostrar todo o nosso talento, vamos impressionar e ser promovidos. E o livro diz que essa é uma leitura ingênua da natureza humana, porque na prática, exibir muito o seu talento pode gerar o efeito oposto, né? Pode despertar insegurança, Medo. medo. O seu chefe começa a te ver não como um aliado, mas como uma ameaça. E na primeira oportunidade, a insegurança é um motor poderoso. Então a sugestão prática é quase cômica, de tão maquiavélica. Se você é mais inteligente que o seu chefe, finge o contrário. Cometa uns errinhos bobos para ele poder te corrigir e se sentir o mentor. Exato. Se tiver uma ideia genial, dê um jeito de fazer parecer que a ideia foi dele. É a arte de gerenciar a vaidade alheia. É quase como dizer que a percepção de genialidade do chefe é mais importante para sua carreira do que a sua genialidade de fato. Isso me leva à lei 2. Não confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. Essa soa brutal. Sou até paranoica, né? Mas a lógica por trás é afiada. Green argumenta que um amigo, por estar perto, é quem tem mais chance de sentir inveja do seu sucesso. E a amizade também pode atrapalhar o julgamento, imagino. Muito. Contratar um amigo pode ser um desastre. Qualquer crítica vira um ataque pessoal. Um favor pode ser visto como condescendência. A relação fica minada. Tá, e a parte de usar os inimigos? Como funciona isso? Aí que está o pulo do gato. Um antigo inimigo que você traz para o seu lado, ele tem muito mais a provar. Ele vai se esforçar o dobro para ser leal. E ter um inimigo declarado te mantém afiado, alerta. A recomendação é clara. Guarde os amigos para amizade. Para o trabalho, para as alianças, procure os competentes. Manter as fronteiras bem claras. O que me lembra da Lei 3. Oculte suas intenções. Exatamente. Se as pessoas não sabem o que você realmente quer, elas não conseguem preparar uma defesa. O livro fala em usar pistas falsas, em despistar. E tem aquele exemplo histórico do general inglês, que é genial. O Duque de Marlborough, ele precisava destruir um forte francês para poder invadir o país. Atacar de frente seria óbvio. E caro. E muito caro. Então o que ele fez? Primeiro, conquistou o forte. E logo depois, ele armou uma situação para os franceses o reconquistarem. E os franceses pensando, nossa, esse forte deve ser vital para ele. Fizeram o quê? Destruíram o próprio forte para que não caísse nas mãos dos ingleses de novo. E com isso abriram o caminho para a invasão. É brilhante e assustador. Ele fez o inimigo fazer o trabalho sujo por ele. Apenas ocultando a verdadeira intenção. Isso tudo reforça a ideia de controle. E falando em controle, a Lei 4, diga menos do que o necessário, parece ser a aplicação prática disso tudo. Perfeita. É a conexão direta. O controle emocional te impede de falar por impulso. Ocultar as intenções te força a ser seletivo. E quem fala pouco parece mais poderoso, é isso. Sim, o silêncio deixa as pessoas desconfortáveis. E na ânsia de preencher o vazio, elas começam a falar sem parar. Revelam tudo. E você só ouvindo, coletando informações. Fora que quem fala pouco tem menos chance de falar uma besteira, né? Exato. E tem aquela história trágica na Rússia tsarista. Ah, sim. Do poeta Kondrat Ryleyev, condenado à forca. No dia da execução, a corda arrebentou. E na época, isso era visto como um sinal divino, um perdão. Ele estava livre. Estava. Mas aí, ainda de pé, ele cometeu o erro fatal. Gritou. Vejam só, na Rússia não sabem fazer nada direito, nem mesmo uma corda. Que desastre, uma piada na pior hora possível. O mensageiro correu e contou a frase para o czar, que já ia assinar o perdão. Ao ouvir a afronta, ele rasgou o documento e ordenou a execução para o dia seguinte. Nossa, uma frase.
Uma única frase custou a vida dele. A própria boca o colocou de volta na forca. Isso mostra o poder das palavras, ou da falta delas, o que nos leva direto para a Lei 5. Muito depende da reputação, defenda-a com a própria vida. A reputação é o que chega antes de você em qualquer sala. Uma fama de ser confiável, ou implacável, ou inteligente, faz metade do trabalho por você. Intimida adversários, atrai aliados. Isso. O conselho é: construa ativamente uma reputação em torno de uma qualidade forte e depois a proteja com unhas e dentes. E atacar a reputação dos outros também deve ser uma arma poderosa. A mais poderosa e a mais perigosa. O livro cita a guerra entre Thomas Edison e Nikola Tesla. Sobre a corrente elétrica, né? Sim, para provar que a corrente de Tesla era perigosa, Edison começou a eletrocutar animais em público, de cachorros a até um elefante. Que horror! E qual foi o resultado? O tiro saiu pela culatra. A tática foi tão cruel, tão exagerada, que manchou a reputação do próprio Edison. Ele passou de gênio inovador a um homem sádico. Ele danificou a própria imagem na tentativa de destruir a do outro. A lição é que esse tipo de ataque precisa ser sutil, cirúrgico. Então, juntando tudo isso, a visão de mundo do livro é que as relações humanas são, no fundo, um campo de batalha estratégico. Exatamente. Não é sobre força bruta. É sobre psicologia, sobre entender a vaidade, o medo, a ganância das pessoas. É sobre ser indireto, controlar as emoções. E pensar vários passos à frente. Sempre. E sabe, mais do que ser um guia para se tornar um manipulador, o grande valor do livro talvez seja defensivo. Como assim? Ao entender essas táticas, a gente fica vacinado. A gente aprende a ler nas entrelinhas, a não ser ingênuo. É entender o jogo para não ser atropelada por ele. É o primeiro passo. Como dizia um cortesão que o livro cita muito, Baltasar Gracian, o maior conhecimento é estudar as características das pessoas com quem temos de viver e morrer. E para um pensamento final, a última lei do livro, a 48, talvez seja a mais filosófica. Evite ter uma forma definida. Ser como a água, fluido, adaptável. Porque no momento em que você assume uma forma, um plano claro, uma identidade rígida, você se torna previsível. E ser previsível É ser vulnerável. É a síntese de tudo. Se os outros não conseguem te definir, eles não conseguem te atacar. Então, fica a reflexão. Num mundo que está o tempo todo tentando nos colocar em caixas, nos dar rótulos, qual é o verdadeiro poder de se recusar a ter uma forma? De se manter em movimento e simplesmente não ser aquilo que os outros esperam?